Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre o síndico sofrendo assédio moral. A gente entrou até na questão de funcionários. Você perdeu o primeiro bloco? Então volte e assista que foi bem interessante. Agora vem comigo para o segundo bloco, vem comigo para os casos reais. Bom, estamos aqui com a síndica Margarete Montoni e com o síndico Charles de Souza. E a gente falou de casos reais que a gente vai contar. Não deixe de seguir, compartilhar o nosso canal e divulgar informação de qualidade e dar seu like. Também acompanhar a gente através das plataformas de música pelo podcast. Margarete, eu fiz o para. Você ia falar de uma gerente predial ou de uma zeladora, não é isso? De uma zeladora, é. Logo que eu entrei num condomínio, eu fui obrigada a afastar um zelador e fui contratar novamente, né, um zelador e, por coincidência, foi uma mulher. E logo que eu coloquei para os condôminos que nós teríamos uma mulher zeladora, que eu tinha feito uma análise do currículo e do conhecimento de todos e que ela seria melhor. Eu sofri muito preconceito, ela sofreu muito preconceito, né? Eu tive muita crítica porque eu ia contratar uma mulher e como que uma mulher poderia consertar a geladeira? Um dos condôminos me falou isso. Como é que ele vai consertar a minha geladeira quando tiver um problema? Se tiver um problema numa luz aqui, no interruptor, na minha válvula de descarga, como que ela vai fazer? Ela tem conhecimento sobre isso? Ou seja, isso é um abuso de poder, é um assédio moral e é uma tarefa que não estava realmente dentro do que foi estabelecido para o zelador. Tá? Então, e de um pensamento idiota também. A gente já começa a cortar, né, o assédio moral por aí. E você foi firme desde o começo? Eu fui muito firme desde o começo e essa zeladora já está lá, acho que há 13 anos. Tá? E quer dizer que ela tá indo super muito bem, né? E eu fiz, né, que cada um entendesse que o trabalho técnico, né, dentro do seu apartamento deveria ser feito por uma empresa e nós fizemos sim uma lista dos principais fornecedores e prestadores de serviços lá da cidade, onde eles poderiam encontrar os serviços que, obviamente, ele estava colocando a cargo do zelador, né? Então era um abuso de poder. Agora já nem tanto, mas eu peguei muito preconceito com síndica mulher. Então, síndica mulher, ela não entende geralmente de manutenção, né? Eles pensam assim, não entende de manutenção. Primeiro, eu conheço mulheres que entendem, tanto que eu contratei a minha equipe de manutenção na minha empresa, quem toca é uma mulher. Que entende toda a dúvida que eu tenho de manutenção, eu pergunto para ela, a Lúcia. Lúcia resolve todos os meus problemas. Então, assim, porque a mulher não entende. Sim. Então, existe ainda muito esse tipo de preconceito. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei, era moleque, tinha um zelador que ele falava assim, eu adoro mulher, mas trabalhar com mulher para mim não dá. Olha o nível de pessoa que falava preconceito, assim. Né? Hoje a gente não ouve mais isso, mas ainda tem gente que pensa dessa forma. Preconceito. Traz algum exemplo aqui, Charles. Ricardo, falando de assédio, eu tive um caso prático, né? Não chegou a ser um assédio, tá? Até porque eu soube conduzir as críticas, né? As críticas estavam em demasiado, tá? Era quase que diário, né? Uma coisa importante que eu fiz e que eu dou dica para todos os síndicos é bloquear um pouquinho o canal de comunicação com este morador, com esse tipo de morador. Por quê? Porque eu precisava de provas, tá? E eu recebia, como recebo, muitos moradores na minha sala, no dia a dia ali. Só que como eu não teria provas, tá, para alegar o que ele estava fazendo comigo, eu bloqueei, eu restringi um canal de comunicação com ele. Eu falei, a partir de hoje, só críticas formais. Então você vai ter que registrar no livro de ocorrências, me mandar um e-mail, tá, para que aí a gente avalie a sua crítica, tá? Porque senão a gente começa a caminhar para um assédio moral, para uma perseguição e a gente precisa de provas para levar isso para o judiciário, tá? E às vezes sem prova você fica vendido. Perfeito, isso acho que é uma dica rica para quem está nos assistindo. Então, levar pro oficial, para a pessoa saber que ele está criando provas contra ela. Sim. E agora, recentemente, nós temos a lei do stalking, né? Sim. Que é por qualquer caminho que você seguir reiteradamente perseguição, né? Então, alguém ficar
vamos falar um português mais chucro, enchendo o saco do síndico, no caso não é o síndico, né, a lei do stalking, mas cabe muito bem para o síndico, então tem um limite, porque tem a perseguição. Stalking em português é a lei da perseguição. Começar a perseguir alguém por qualquer meio, pode ser verbal ou pode ser muito hoje o virtual, ele se configura crime e é uma proteção que a gente tem que saber. E a Margarete falou muito bem, é saber cortar no começo, né, Margarete? Não deixar crescer e proteger a nossa equipe, né, de funcionários. Sim, você é responsável também pela equipe de funcionários, seja ele seu funcionário ou terceirizado. Eu acho que é responsabilidade do síndico fazer isso, né, e conduzir de outra maneira, tá? Vai sempre cortar o mal pela raiz e, como o Charles falou, documente. Entendeu? A melhor coisa é corta e documenta. E acho que a partir daí vai ser difícil você começar a ser perseguido ou você sofrer esse, né, essa assédio moral. Quem faz isso vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes. Eu falei que ia falar um caso real também. Num condomínio, um morador drogado começou a rir direto e discutir com um gerente predial. E tratar ele mal, discutir, o que você fez com isso? Põe a máscara. O cara, coisas assim, o cara, sei lá, baixou a máscara para assar o nariz. Você não pode ficar sem máscara. Mas como o cara vai assar o nariz de máscara, né? Tem coisas que, não tem como acontecer, né? Então, começou a agredir, começou a empurrar. E aí, quando eu falei com o síndico, quando eu tomei conhecimento, eu falei, além de tudo, além de uma questão moral nossa de ficar do lado do profissional, sim, é uma questão até de segurança jurídica, porque ele pode incluir o condomínio nessa esfera jurídica, não dando suporte, como se fosse um assédio do condomínio. Sim, né? Sim. Então a gente tem uma obrigação moral e tem uma obrigação também de nos proteger. Acho que esse é um ponto importante. Acho que perante a lei é isso mesmo. E entender também quando é crime, né? Sim. A gente tem hoje muito feminicídio, a gente tem muito racismo. Então, instruir a equipe é chamar a polícia. Ameaçou a mulher, não sei o quê, chama a polícia. Chamou por causa da cor, chama a polícia. Acho que são coisas assim que a gente tem que também ser mais firmes e não admitir que aconteçam. Sabe algo que eu acho interessante, Ricardo? Muitas vezes fica ali no âmbito condominial, né? Muitas vezes o síndico sabe administrar a situação, mas quando chega a um nível de assédio moral mesmo, ao stalking, perseguição, o síndico ele tem uma imagem a zelar. Então, assim, eu sou super favorável que o síndico se proteja e que, quando não há mais condições, que ele busque o judiciário, tá? Porque, como eu disse, o síndico ele trabalha com a imagem dele. Então, ele não pode ouvir críticas como, por exemplo, o síndico trocou de carro, o síndico está roubando. Isso nunca, tá? Eu até aconselho aos síndicos que, infelizmente, já não conseguem controlar mais essa situação, que busque o judiciário. Forme provas e busque o judiciário. Porque a gente tem que parar com isso, né, Ricardo? O morador tem que saber o nível que ele pode chegar com as críticas, né? Existe um limite, tá? Quando ele ultrapassa esse limite, leva-se para o judiciário. Vou trazer aqui, vou chamar o nosso quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, não síndico, não zelador, vai para você, idiota. Isso mesmo, idiota. Aquele cara que faz assédio moral por qualquer coisa, porque o outro é síndico, ou porque cometeu um erro, ou porque é mulher, ou porque é negro, ou porque é judeu, porque é japonês. É crime, gente. Isso é crime. Você tem que estar preso, pelo amor de Deus. Vamos ser pessoas conscientes, vamos ser pessoas buscando o melhor para todos. Já vivemos problemas reais, não vamos criar problemas. E aí sim, você síndico, você gestor, quando se deparar com um idiota desse, nós temos que agir de imediato, cortar de imediato e agir na justiça, até muitas vezes chamando a polícia de imediato. Não podemos admitir idiotas tomando atitudes desse tipo. Desculpa a palavra, desculpa a franqueza, mas para mim é tolerância zero. Charles, muito obrigado, participação sempre muito rica. E os estúdios aqui, depois eu deixo a chave com você para você voltar quando você quiser. Sou sócio aqui já, né, Ricardo? Mas agradeço o convite, sempre é uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado, Margarete, pela companhia. Obrigada, eu. Um excelente programa. Obrigado. Margarete, sempre rica a sua participação. Obrigada, Ricardo. E agora que já sabe o caminho também. Muito obrigada. Vou deixar uma cópia também com você. Obrigada, gostei. Obrigada prazer mesmo. Grande. Prazer é meu. E vejo você semana que vem com mais um programa importante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.